Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma live aqui pela Amuki. Deixa as pessoas entrarem, sejam todos bem-vindos. A doutora Maria Eduarda já está aqui. Deixa eu... Vamos aguardar. Deixa eu ver. Aqui. Tudo bom? Tudo Boa bem. noite, doutora Boa Eduarda. noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa live, que é um momento muito importante, muito especial, né? Nós estamos no mês de maio, então eu estou aqui a convite da MUC para estar conversando um pouquinho com a senhora a respeito desse diagnóstico que a gente tem falado muito no mês de maio, né? O quanto ele é importante, desafiador. E eu acho que a gente precisa estar esclarecendo e trazendo algumas informações para que as pessoas saibam a importância do diagnóstico precoce, de fazer um tratamento adequado. Eu queria primeiramente me apresentar um pouquinho a MUC e depois eu passo a palavra para a senhora, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. E eu sou a Graziele Pérez, sou voluntária e também paciente de um câncer de mama, né? Me coloco como influenciadora oncológica, né? E trago nas minhas redes sociais informações importantes a respeito do diagnóstico, todos os tipos de diagnóstico. E desde o ano passado eu tenho participado ativamente como voluntária da MUC. E hoje, a convite da MUC, eu estou conduzindo essa live, né? A MUC é uma organização que está aí há quase 24 anos. É uma associação de pacientes com diagnósticos de câncer, né? Ela apoia e fortalece os pacientes, agrega ativistas sociais, voluntários, profissionais da saúde, familiares, para práticas de ações com foco na redução da mortalidade e qualidade do paciente, né? Da qualidade de vida do paciente. A AMUC tem como missão salvar vidas ao reduzir a mortalidade por câncer e empoderar as pessoas como indivíduos e ativistas da causa por meio de projetos transformadores. A gente sabe, enquanto AMUC, que a informação é a chave de todo o sucesso na qualidade de um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, né? Então, a gente tem visto que conversar, informar, conscientizar a população faz com que diminua cada vez mais a mortalidade diante do diagnóstico de câncer, né? Então, no mês de maio, a gente está trabalhando com essa temática, que é a conscientização e a informação do câncer de ovário, e por isso a gente trouxe a doutora para conversar um pouquinho a respeito desse diagnóstico. Doutora, eu queria que a senhora, mais uma vez, eu queria agradecer a participação da senhora, né, ter aceito estar aqui. A gente sabe que todo tempo é precioso, né, e a senhora estar aqui participando é muito importante para estar fortalecendo também a nossa causa. E eu queria que a senhora se apresentasse um pouquinho e conversasse um pouquinho com nós a respeito do seu gabarito. Então, eu que agradeço o convite, é sempre muito bom a gente estar aqui e trazer informação, né? Faz parte também do nosso trabalho de médico, não só atender os pacientes, mas disseminar informação, né? Informação de qualidade, informação certa, para que a gente possa aumentar a consciência das pessoas e que a gente possa ter diagnósticos mais precoces. Então, meu nome é Maria Eduarda, eu sou oncologista no CEOF, no Centro Especializado de Oncologia de Florianópolis.
Hoje eu atuo, há uns 8 anos eu comecei a atuar mais atendendo especificamente mulheres, então eu trato câncer de mama e tumores ginecológicos, que também tem uma especialização em predisposição hereditária ao câncer, que é algo que a gente vem tendo com mais frequência, né, acesso a testes genéticos, e isso tem mudado em muitas áreas da oncologia o nosso tratamento e ajuda também muito na prevenção. Exatamente. Então, assim, eu sou uma paciente, eu não sou paciente de câncer de ovário, né? Mas eu sou uma paciente de um câncer de mama há quase 12 anos. E eu sei o quanto tudo isso é importante, né? A gente está cada vez se especializando e atuando nessa questão tanto da informação, do diagnóstico precoce, a ampliação, né, da ciência para que a gente possa minimizar cada vez mais o impacto, né, e as questões de cura, vamos dizer assim, a respeito do câncer, né? Eu já conversei com a senhora e queria até trazer isso aqui novamente em live. Eu vim de uma época onde o meu tipo de câncer, as chances de cura eram mínimas, né? Até pela questão do meu diagnóstico, enfim. E diante de toda a evolução que a ciência vem é, evo é, evoluindo, né? A gente tem cada vez diminuindo mais os riscos de uma mortalidade para essa doença, né? Então, e eu sei o quanto isso tudo é importante. O câncer de ovário é um dos cânceres que é pouco falado, né? Sim. É um câncer que está cada vez crescendo mais. Espera-se, infelizmente, mais de 7 mil casos de câncer por ano em 2023, 24 e 25, né? É um câncer que a gente tem é, informação que é difícil o diagnóstico precoce, e eu queria que a senhora nos trouxesse um pouco mais a respeito dessa informação, né? Por que ele é difícil e quais os desafios que a gente encontra na questão do diagnóstico precoce. Então, assim, o câncer de ovário realmente ele tem essa estimativa, né, pelo INCA, de a gente ter 6 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025. E realmente, se a gente for comparar com, por exemplo, como o câncer de mama, né? O câncer de mama vai ter mais de 66 mil casos novos em 23. Então, e também em 2024 e 25. Então, a gente vê que tem uma grande diferença, né? No número de casos novos. O câncer de ovário realmente ele não acontece com tanta frequência, então a gente acaba não escutando tanta informação. Mas, entre os tumores ginecológicos, ele é o segundo mais comum. Ele perde só para o câncer de colo do útero. Entre todos os tumores na mulher, ele é o sétimo que mais ocorre. E por que é importante a gente conhecer? Apesar de ele não ser o mais comum, ele é o mais letal. Então, o câncer de colo uterino, a gente tem exames de rastreamento, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Ele é mais comum, mas a gente tem mais tratamentos. Já o câncer, e ele dá um sinal, né? O câncer de colo do útero, geralmente a paciente vai apresentar um sangramento, dor. Agora, o câncer de ovário, ele é chamado câncer silencioso. Então, o que que acontece, né? O ovário, ele é um órgão muito pequenininho, ele tá lá dentro do nosso abdômen, na nossa pelve, né? E até que ele cresça, que o cisto, que o nódulo que se desenvolveu no ovário cresça e comece a comprimir outras estruturas, a mulher não vai ter nenhum sintoma, não vai exteriorizar um sangramento. Então, até os sintomas que a paciente começa a sentir à medida que ele já cresceu, são inespecíficos. Então, a história natural de uma paciente que faz o diagnóstico do câncer de ovário é muito frequente, às vezes, que ela tenha passado por vários médicos, né? Ela foi no gastro por uma dor, um estufamento, um desconforto, dela começa a notar que o abdômen parece que cresceu, pode ter alteração no hábito intestinal, então às vezes está constipada ou começa a ter diarreia.
Às vezes vai no ginecologista porque parece que a bexiga está baixa, porque começa a ter mais vontade de fazer xixi mais frequente. Então, isso, na verdade, o que que é? O ovário que cresceu e começa a comprimir as estruturas, né? A bexiga, o intestino ao redor dele. Então, por isso que a gente chama de silencioso. Ele não costuma ter sintomas nas suas fases iniciais. E é difícil ter um diagnóstico inicial, justamente também por serem sintomas um pouco inespecíficos, mas que a gente tem que estar atenta, né? Conhecer o nosso corpo. Então, apesar de ser dor abdominal e inchaço serem sintomas que podem ser várias coisas, né? A gente pode ter uma indisposição por alguma coisa que a gente comeu, a gente pode ter alterado o hábito do nosso intestino por outros motivos, mas é importante que a gente conheça o que que é normal no nosso corpo, para que quando tem uma mudança, a gente procure o médico para esclarecer. Na maioria das vezes, não vai ser câncer, né? Vão ser outras causas, mas a gente tem que estar atento e tem que procurar para a gente poder fazer exame e ficar tranquilo que aquilo é normal ou é né, um processo que não tenha relação com uma doença mais grave. Exatamente, até porque às vezes a gente vai deixando para trás, né? Vai dando outras prioridades ou até vai achando que talvez não seja nada, e a gente deseja mesmo que não seja nada, né? Mas quanto mais cedo a gente procurar tratamento médico, menores são os impactos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses impactos, assim, o que, que a gente tem de ganho em estar cuidando e tendo esse olhar sobre uma possível alteração que é o médico que vai avaliar e dizer o que, que é essa avaliação. Então, em relação também ao diagnóstico, uma coisa que é importante é que a gente não tem exame de rastreamento, né? Então, quando a gente estava falando ali colo uterino, né, que é o tumor ginecológico mais frequente, a gente tem o Papa Nicolau. Agora, no câncer de ovário, a gente não tem nenhum exame de rastreamento. O que a gente quer dizer quando fala rastreio, né? Rastreio é quando a gente quer diagnosticar uma doença em fase inicial, quando o paciente é assintomático, ele não tem sintomas, então aquela doença ela vai estar numa fase muito inicial, com maior chance de cura. Então, para o câncer de ovário, a gente não tem esse exame de rastreio, não teve nenhum exame que se mostrou sensível a ponto de conseguir diagnosticar essas lesões no ovário no estágio mais inicial. A gente tem isso no câncer de mama, com a mamografia, né? No colo uterino, como eu já falei, do Papa Nicolau, câncer de intestino com a colonoscopia, mas para o câncer de ovário, a gente, infelizmente, não tem um exame que conseguiu provar isso. Então, o que que vai ser importante para a gente poder se prevenir para o câncer de ovário? Como eu falei, a gente conhecer o nosso corpo, então estar atento a esses sintomas, a algo que não esteja normal, né? E também a gente conhecer os fatores de risco, porque se eu sei que eu tenho um fator de risco para desenvolver câncer de ovário, eu vou estar mais atenta, né? É importante que o meu ginecologista saiba disso, que eu mantenha minhas consultas de rotina, né? Uma vez ao ano, ir ao médico, ter o exame, né, clínico realizado, porque assim a gente vai poder estar se prevenindo. E falando em fatores de risco, a gente sabe que tem fatores bem claros, né, que podem aumentar o risco de câncer de ovário. Então, obesidade, dieta rica em gordura, pacientes que usaram terapia de reposição hormonal após a menopausa. A idade do câncer de ovário mais frequente é pós-menopausa, são as pacientes acima de 60 anos, né? Pacientes que tiveram filho tarde ou que não gestaram, porque o número de gestações e a amamentação são fatores protetores para câncer de ovário. Então, e muito importante, o histórico familiar, né? História familiar. Pacientes que têm história familiar de câncer de ovário têm 3 vezes mais risco de desenvolver câncer de ovário do que aquelas que não têm história na família. Ter tido câncer de mama também é um fator de risco para câncer de ovário, principalmente se a gente for pensar se aquela paciente possa ter uma alteração genética, uma predisposição, né? Porque existe um gene chamado BRCA, a gente tem o BRCA1 e o BRCA2, que ele pode estar relacionado naquelas pacientes que têm alteração nesses genes a um aumento de risco de câncer de mama e de ovário. Então, a gente conhecer o histórico familiar é importante, o histórico pessoal, reprodutivo da mulher, né? E essa questão, então, do peso.
Por isso que hoje a gente fala, né, que é tão importante a gente ter um controle e ter hábitos de vida saudáveis, porque a gente sabe que pode aumentar o risco para diversas doenças. E tem alguns fatores que a gente diz que são protetores. Então, o uso de anticoncepcional por mais de 5 anos parece proteger. Ligadura tubária parece proteger também contra o câncer de ovário. Mas o importante mesmo é a gente estar atento àqueles fatores de risco, né? Se eu tenho algo que possa sinalizar que eu tenho um risco maior. Na verdade, não é para assustar, é para Hum, conscientizar, né? Eu acho que isso. um dos papéis mais importantes que a gente tem feito é a conscientização, né? É claro que a gente, às vezes, não dá a devida atenção ao nosso corpo, né? E acaba esquecendo, ou às vezes tem medo de buscar alguma coisa, tem aquela máxima que a gente escuta, né? Quem procura acha. Mas hoje a ciência está cada vez evoluindo mais, né, doutora? Eu sou a prova disso, dessa evolução. E a gente tem visto que os tratamentos estão cada vez melhores, né? Cada vez menos impactos. A gente pode trazer isso também como comparativo ao câncer de mama. Quando eu fiz a minha abordagem, foi uma abordagem maior, até por essa questão de tempo mesmo, de evolução da ciência. E como que a ciência vem evoluindo para o câncer de ovário? O que a gente espera, assim? Então, até para complementar a tua frase primeiro, né? Quem procura acha, mas quem acha trata e quem trata cura. Então, é isso que é importante a gente estar sempre atenta para a nossa saúde, né? E até nesse sentido de assim, alertar, mas não assustar, uma coisa que é frequente pergunta, né? É se assustar com qualquer cisto de ovário. Então, assim, o exame que a gente faz quando a gente suspeita de alguma alteração em ovário é um ultrassom transvaginal, que é aquele ultrassom que a gente vai visualizar melhor o útero e os ovários. Mas, assim, a maior parte dos cistos de ovário são benignos, então não é para se assustar. Cistos acontecem de maneira até pelo funcionamento hormonal do nosso corpo. Então, os cistos que são maiores, os cistos que têm algumas alterações de fluxo de sangue, que existem alguns componentes que a gente chama sólido, né? Porque o cisto ele é só uma bolsinha com líquido. Quando eu vejo alguma coisa diferente nesses cistos é que o médico vai investigar melhor. Mas a grande maioria dos cistos, então, aí eu fiz um ultrassom e tenho cisto no ovário. Não é para se assustar, tá? Nem todo cisto ele é um tumor. Então, quanto ao câncer de ovário, a gente se preocupava quando tinha um diagnóstico, porque a maior parte desses diagnósticos eram estágios mais avançados, quando a gente tinha uma menor chance de cura, porque o tumor ele já estava muito grande, né? O câncer de ovário ele tem uma tendência após a cirurgia de voltar, né? E ele volta não em outros órgãos, mas dentro do abdômen. E isso foi mudando, e isso mudou muito de 3 anos para cá, com a introdução de novos medicamentos. Então, a gente tinha antes a cirurgia como uma arma principal e ela continua sendo, tá? Por isso também que é muito importante quem tem um diagnóstico de câncer de ovário ser operada por um cirurgião com experiência em câncer de ovário, porque a cirurgia ela tem que ser é uma cirurgia grande, porque tem que retirar útero, ovários e fazer toda uma avaliação da cavidade do abdômen para tirar qualquer foco que possa ter do tumor, porque essa cirurgia ela vai aumentar a chance de cura. Então, ter um cirurgião bom com experiência em câncer de ovário, isso é muito importante no tratamento. Depois, muitas pacientes vão passar pela etapa de quimioterapia. Nem todas vão precisar, mas aqueles tumores mais avançados, a gente vai fazer uma quimioterapia para matar alguma célula que ainda tenha ficado no organismo e que possa ter essa recidiva, né, a volta da doença. Mas mesmo com a químio, a gente tinha ainda uma grande proporção de pacientes que a doença poderia voltar. E o que mudou, né, tu perguntou do avanço, então foi esse conhecimento melhor, assim como no câncer de mama, do câncer de ovário, das alterações do tumor, quer dizer, quais são as alterações que aconteceram naquela célula que geraram o câncer. E hoje a gente sabe que metade dos cânceres de ovário, eles podem ter uma alteração
que vai determinar que eles possam ser sensíveis a uma classe nova de medicamentos, chamada inibidores de PARP. Então, quando eu uso essa medicação nos tumores que são sensíveis, a gente consegue ter uma redução de recidiva, né, de que essa doença volte. E essa redução ela é mais expressiva ainda em um grupo de pacientes que são as pacientes com mutação de BRCA. Então, assim, hoje é difícil a gente falar de câncer de ovário sem a gente conhecer um pouquinho sobre esses dois genes, o BRCA1 e o BRCA2. Em torno de 20 a 25% dos casos de câncer de ovário, eles podem ocorrer porque a paciente tem uma alteração nesses genes. Então, são genes protetores das nossas células. E se eu tenho uma alteração nesse gene, eu perco esse mecanismo protetor e eu fico com uma predisposição maior de desenvolver a doença. Então, a chance de uma mulher desenvolver câncer de ovário ao longo da vida é em torno de 1,76%. É baixa. Agora, uma paciente com mutação em BRCA1, ela tem de 20 a 30% de chance de desenvolver câncer de ovário ao longo da vida. E uma paciente com mutação em BRCA2, 40% de chance de desenvolver. Então, a gente aumenta mais de 10 vezes esse risco. E por isso que é tão importante a gente conhecer o histórico familiar. Porque se eu tenho histórico na família de câncer de mama ou de ovário, eu posso fazer um aconselhamento genético, eu posso fazer hoje uma pesquisa genética para ver se eu tenho essa predisposição. E daí eu vou ter todo um acompanhamento e um rastreamento, né, mais precoce. Então, mesmo que a gente não tenha exames que são tão eficazes no rastreio, mas essa paciente ela vai ficar mais em acompanhamento. Tendo em vista até essa questão de que 20 a 20% pode ser genético, hoje, qualquer paciente com diagnóstico de câncer de ovário, a gente encaminha para um teste genético. Se o teste genético encontra a mutação do BRCA, essa paciente ela vai receber, então, depois da químio, esse tratamento de manutenção que vai aumentar em mais de 50% a chance dela de ficar curada. Então, isso foi uma mudança muito importante, muito boa para as pacientes, porque trouxe uma nova alternativa de tratamento realmente eficaz e que vem mudando o curso da doença do câncer de ovário. E para as familiares também é muito importante, porque se eu detecto naquela família essa alteração genética e esse risco, a gente pode testar todos os familiares e aquelas mulheres que não desenvolveram ainda o câncer, mas que elas têm esse risco, a gente pode fazer uma cirurgia redutora de risco. Então, se eu não tenho exames que vão rastrear precocemente, mas naquelas mulheres que já tiveram seus filhos e que estejam na idade entre 30 e 35 a 40 anos para BRCA1 e 40 a 45 anos para BRCA2, a gente pode fazer a retirada dos ovários preventiva. Então, ela retira os ovários e assim ela reduz em mais de 90% a chance de desenvolver a doença. Eu ia até fazer essa pergunta sobre essa questão de retirar o ovário e até trazer um pouco a fala qual é o papel do ovário, né? Então, agora tu falou sobre os testes genéticos. Esses testes genéticos não estão disponíveis no SUS, né, doutora? Infelizmente, não. Essa é a maior dificuldade que nós temos, né? Fazer essa igualdade, né? Trazer essa igualdade de tratamento, e é o que nós, enquanto associação, é, viemos brigando por políticas públicas, né? Para que a gente possa estar melhorando cada vez mais o acesso e a igualdade de tratamento, né? Para que não tenha essa disparia, né? Mas, assim, Então, o acesso, pelo menos, à consulta com o geneticista, pelo menos aqui em Florianópolis, consegue. No HU tem o serviço de genética, às vezes demora para conseguir, eu sei que outros estados têm, então pelo menos que a gente consiga passar nessa avaliação, né? Porque é muito importante, mais importante do que o teste, primeiro é passar numa avaliação e conversar sobre esse teste, né? Eu tenho indicação do teste, como esse teste é feito, qual vai ser o impacto para mim e para minha família, porque não é simplesmente pedir o exame, mas é conversar sobre quais são as implicações do exame e ver se a paciente também deseja fazer, né, esse exame. Mas, claro que a gente quer que cada vez mais pacientes tenham acesso não só ao teste, como também ao tratamento, né?
E hoje a gente está tendo uma consulta pública para a introdução dos medicamentos, né, dos inibidores de PARP, também no SUS. Não é também, não está tendo uma disparidade ainda tão grande, veja bem, porque a gente está há um ano, menos de um ano que a gente conseguiu a aprovação no convênio. Antes também as pacientes tinham que judicializar. Então a gente espera que agora, talvez claro, com um pouco de tempo de atraso, mas também não tão grande, porque às vezes a gente demorava a ter, por exemplo, inibidores de ciclina, né, no câncer de mama, a gente está quantos anos atrás ali, né, das aprovações do rol. Mas a gente espera que essa chamada pública, né, de audiência pública consiga aprovar e que as pacientes da rede pública também tenham acesso. Então, é até importante essa tua fala, porque a MUC tem compartilhado, ela traz abrange todas essas áreas, né? Não só em estar comentando, mas a gente levanta a bandeira de políticas públicas e sempre quando tem uma chamada pública, né? E agora falaste sobre essa dos inibidores, a gente compartilha aqui. Então é importante que a sociedade participe para que a gente consiga isso o mais rápido possível, né? Para que a gente tenha acesso. Então, assim, às vezes nós reclamamos, mas a gente também não faz a nossa parte, né? É a mesma coisa que está acontecendo na enchente, né? A gente vê muita gente reclamando que alguém tá fazendo né, que o governo não está fazendo nada, ou que alguém está fazendo, que os famosos estão fazendo só para ganhar mídia, mas se a gente não faz nada, por que eu vou estar reclamando de quem está fazendo? Então, essas chamadas, é importante que essas audiências elas são abertas, né? Então, pode ser pacientes, podem ser sociedades, organizações sociais de apoio ao paciente, médicos, todo mundo pode contribuir, né? Não precisa, não são só os oncologistas. E é importante que quando a gente veja essas chamadas nos canais, que a gente realmente contribua, né? Se a gente acha que aquilo é certo, que aquilo deve ser incorporado, quanto maior o nosso envolvimento, quanto maior o engajamento, maior a chance que a gente consiga ter aprovação. Então, é importante que a gente participe. Então, eu vou aproveitar um pouquinho, já que tu abriu esse leque, para explicar um pouquinho sobre essa importância. O que é esse chamamento? Assim, o que acontece se a gente participar? Porque a gente compartilha, a MUC compartilha, né? Eu, enquanto ativista, compartilho essas chamadas, mas, assim, às vezes não é bem claro para a sociedade o que isso significa e o que esse impacto pode acontecer, pode realmente impactar. Porque quando tem essas avaliações, existe um órgão chamado Conitec, né? Que ele vai avaliar, porque a gente tem uma política pública, a gente tem que avaliar primeiro o impacto, se é positivo, e o impacto também econômico. Não adianta a gente dizer que vai aprovar um tratamento, mas a gente não conseguir oferecer para todas as pessoas. Então, às vezes a gente tem várias medicações que o impacto de benefício, né, para o paciente pode ser interpretado como pouco ou ser muito tóxico. Então, a gente tem que ter um impacto muito positivo para que realmente a gente acredite que aquilo vai trazer Fazer um uma mudança. retorno, né, para os pacientes. E quando tem esse chamamento é porque existe toda uma conversa numa câmara técnica. E às vezes vai vir um parecer, né, de aprovação ou não. E se não é aprovado, eles pedem para que a gente participe argumentando por que a gente acha que sim, deveria ser aprovado. Né? E isso depois passa para uma audiência que também acontece, a gente pode se inscrever e ver essa audiência acontecendo. Então, vão ter pessoas da Secretaria de Saúde, vão ter médicos argumentando, né, dessa medicação. E quanto maior a participação, isso mostra a importância daquilo, mostra uma importância para a sociedade, isso vai ajudar a aprovação ou não de um tratamento. Muito legal, muito importante. Até isso já era uma discussão no grupo de voluntárias, né? Para que a gente possa estar trazendo essas informações. Depois a gente pode até fazer um vídeo direcionado a isso, um post direcionado a isso, porque nós que estamos ali dentro sabemos o quanto isso é importante, mas a sociedade, essa informação não alcança todo mundo, né? E a gente, principalmente a MUC, está sempre à frente, tentando fazer essa mudança de políticas públicas, mas a gente é
um pontinho nessa multidão, né? Muito legal essa tua fala Mas, nessa live, mas, porque mas complementa bastante isso. mas é um pontinho, uma formiguinha, não adianta, né? É somando os pouquinhos que a gente vai ter um número. Não adianta se a gente pensar que não vai adiantar, então ninguém vai fazer nada e não vai acontecer, né? Né? Esse trabalho de formiguinha tem que acontecer mesmo para que a gente possa ter mais acesso. Sim, sim. Agora eu queria voltar ali, é uma questão que eu vejo que existe muita dificuldade para as pessoas entenderem sobre essa diferença de câncer ginecológico, né? Porque tem a fala sobre a vacinação ajuda a prevenir o câncer de colo do útero. Mas daí tem a informação que o câncer de ovário não é detectado pelo preventivo. Como que existe essa diferença? Por que existe essa diferença entre câncer de colo de útero, câncer de ovário, vacinação da HPV, o exame preventivo? Eu queria trazer um pouquinho essa diferenciação. Então, assim, para isso a gente precisa conhecer a anatomia, né, do corpo feminino. Então, assim, nos órgãos reprodutores a gente vai ter o útero, e a outra confusão que acontece também é do colo do útero e o câncer de endométrio, né, que é do corpo do útero. Então, o útero, ele tem a parte do corpo, o endométrio é a camada que sangra. Quando a gente menstrua, o endométrio é aquele tecido que está dentro do, né, do útero, que ele aumenta por conta dos hormônios, e quando a gente menstrua, ele vai descer na forma do sangue ali, que a gente vê aqui a menstruação. Existe o câncer de endométrio, que também é um câncer na mulher pós-menopausa. Esse, ao contrário do câncer de ovário, ele vai se manifestar por sangramento, porque se esse endométrio está crescendo, porque as células estão se multiplicando, ele vai sangrar. Então, qualquer sangramento numa mulher que já parou de menstruar é um sinal para procurar um médico, porque pode estar com o seu endométrio crescendo, e isso pode ser um sinal de câncer de endométrio, de câncer do corpo do útero, que a gente chama. O colo do útero é aquele pedacinho, é o final do útero, que está em comunicação com o canal vaginal, né? Então, tem o útero, o finalzinho dele, que é o colo do útero, a gente tem acesso pelo exame ginecológico. Então, quando o médico coloca aquele espéculo na vagina, lá no fundo ele vai ver o colo do útero. O colo do útero, ele tem como fator de risco principal para o desenvolvimento de câncer, mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero são por uma infecção do HPV. Toda mulher que tem infecção do HPV vai ter câncer? Não. A maioria dos casos, o nosso corpo dá conta de lidar com aquela infecção do vírus. Mas quando a gente não consegue, aquele vírus ele vai ficar ali fazendo uma infecção crônica. E daí uma infecção crônica vai estimular aquelas células a sofrerem alterações, mutações e começar a se proliferar. Aí é que a gente tem o câncer do colo do útero. Então, por que a vacina é muito importante hoje? Porque se mais de 90% dos casos de câncer de colo uterino são por infecção por HPV, se eu me vacinar, eu vou estar conseguindo diminuir em 90% o risco de eu desenvolver câncer, né? E com uma vacina. Então, ele protege de câncer do colo do útero, porque o fator de risco do colo do útero é diferente do fator de risco do corpo do útero, que é completamente também diferente do ovário, né? Então, são três órgãos diferentes, com fatores de risco diferentes, até idade de desenvolvimento de câncer diferente, então por isso que uma coisa não vai proteger para outra. O preventivo, ele faz um escovado desse colo do útero, e a gente consegue analisar as células para ver se elas estão normais ou se elas têm sinais de infecção pelo HPV. Porque daí isso já pode me deixar mais alerta para aquela paciente. Às vezes a paciente vai ter que fazer um acompanhamento, retirar aquela parte do colo do útero que já tem alguma alteração pelo vírus. Então, ele serve para diagnosticar câncer do colo do útero. O câncer de ovário não vai ser diagnosticado pelo preventivo. Ah, legal, porque eu já vi muitas pessoas têm dúvida, né? Até Sim. porque quando eu compartilho, esse mês é de um mês é de outro, não falasse a mesma coisa sobre isso. A vacinação não é para o câncer de colo do útero e daí o ovário. Tem essas misturas, as pessoas elas não conseguem entender essa diferença, né? Mas agora tu trouxe bem claro
que são órgãos diferentes, né? Apesar de estar pertinho, apesar Isso, anatomicamente eles estão interligados, mas um é diferente do outro. E os fatores de risco também é diferente um do outro. isso. Não, ficou bem claro, acredito que agora a gente consegue entender e até responder com mais propriedade, né? Então, assim, resumindo tudo, todas essas campanhas de conscientização é para que a gente tenha consciência com o nosso corpo, Isso. né? E que qualquer alteração que a gente possa ter, a gente tem um ritmo, nosso corpo tem um ritmo. Só que às vezes a gente não escuta o nosso ritmo, né? Nosso trabalho está tão atribulado, a nossa vida está tão atribulada de tantas coisas que a gente às vezes nem para escutar, né? Às vezes, quando pergunta assim, qual foi a última vez que tu menstruou? Ai, nem lembro mais. Foi esse mês? Mês passado? A gente tem esse costume, né? Esse talvez péssimo hábito, né? De não dar prioridade à nossa saúde, né? Apesar que a gente precisa dela para continuar, precisa dela para trabalhar, precisa dela para continuar a vida, mas a gente acaba esquecendo e deixando sempre por último. E até porque assim, a gente está no mês das mães, né? Vamos falar, as mulheres elas têm essa coisa de cuidadora. Mesmo quem não tem filho, ela é cuidadora do marido, dos amigos, da família, dos pais. Mas a gente tá sempre assim, né? Uma dinâmica assim. Oi, falando Dia das Mães, tem uma aí, ó. É. E a gente não pode esquecer que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Então a gente não pode se descuidar. Eu sei que a gente tem múltiplos papéis e que a gente às vezes descuida um pouco da gente para estar cuidando dos outros. Mas se a gente não se cuidar, como é que a gente vai estar bem para cuidar de quem a gente ama? Então é um alerta, né, para as mulheres. A gente manter os nossos exames ginecológicos em dia, né? Procurar ginecologista, estar atenta se a gente teve alguma mudança e daí a gente procurar atendimento, mesmo que eu já tenha ido no médico. Ah, mas eu já fui esse ano. Pois é, mas eu tive alguma mudança aqui. Vamos lá checar se isso está tudo bem, né? Realizar nossos exames preventivos, a mamografia. Não esquecer de continuar fazendo o preventivo do colo uterino, mesmo se eu me vacinei, é importante, né? A vacina protege, mas o exame preventivo ele continua sendo muito importante. Então, a gente realmente se priorizar. Até porque assim, a gente, o ideal a gente ir uma vez ao ano, mas pode ter alguma alteração nesse intervalo, né? Sim, sim. É o que a gente fala para E, os pacientes, né? Ah, você já está acompanhando há 5 anos, vem uma vez no ano aqui. Mas se surgiu algum sintoma, alguma coisa diferente, melhor ir lá numa consulta, descartar, né? Tranquilizar que aquilo era normal, que não tinha nenhum problema, mas a gente não deixar, né, um problema ficar às vezes maior. e assim, eu acho que para finalizar, eu adorei todas as tuas falas, sempre fico encantada com os teus posicionamentos, a maneira com que tu transmite as informações, mas a gente sempre teve e tem, né, medo da palavra câncer, né? A gente associa muito o câncer com sinônimo de morte, né? Mas hoje a gente conversou, você falou, eu também. É, que quanto mais cedo a gente tratar, né, e quanto mais acesso a gente ter, né, a gente tem muitas possibilidades de cura, né, e de viver com uma doença crônica, digamos assim, né. Até trazendo também essa fala sobre, a gente fala muito sobre o SUS, mas uma das coisas que a gente vê também é que a gente demora tanto para fazer essa observação com o nosso corpo, e quando existe uma alteração, a gente quer a resposta para ontem, né? E existe uma demanda, existe um ritmo, um ciclo. Então, quando a gente faz tudo certinho, no tempo certo, as chances de um tratamento rápido, adequado, são muito maiores, né? Então, acho que essa é a maior lição que a gente pode ter no dia de hoje. Sim.
E assim, se eu posso deixar uma mensagem para as pacientes, assim, como a gente falou, como é uma coisa, às vezes, com sintomas inespecíficos, mas prestem atenção no seu corpo, conheçam a história da sua família. Então, pessoas que têm histórico de câncer de ovário na família, é importante perguntar se aquele familiar fez um teste genético, é uma maneira de você já estar se prevenindo antes, né? Porque pode ter um risco familiar ali, então a atenção à história familiar é bem importante no câncer de ovário. E para as pacientes que tiveram diagnóstico, uma mensagem de esperança, né? A gente tem melhorado os tratamentos, realmente essa evolução em conhecer melhor o câncer de ovário, essas alterações genéticas que acontecem no tumor e novos medicamentos, né, que atuam nessas alterações e que estão aumentando a chance de cura das pacientes. Então, acho que isso é muito importante, a gente saber que a gente tem melhorado e que a gente tem esperança. Exatamente. E, assim, um dos papéis da missão que eu falei lá no início da MUC é isso, tá empoderando, porque as pacientes que têm acesso à informação, elas conseguem lidar melhor com toda a situação, né? Então, essas campanhas, o que a gente falou aqui, não é especificamente para quem tem câncer, e sim para as pessoas que não têm, até para ter essa conscientização anterior, né? Então, é isso, falar, ouvir, apesar que a gente tem medo, apesar que a gente só se antena a escutar quando está passando por uma situação, mas esse recado acho que foi dado no dia de hoje. Muito obrigado, doutora Maria Eduarda, mais uma vez, pela tua disponibilidade. Quero aproveitar e reforçar aqui, eu não sei quem está ouvindo, mas no dia 25 de maio nós estaremos juntas, né, para uma roda de conversa sobre os desafios da maternidade. Então, eu fico muito feliz com a tua participação e agradeço em nome da MUC por mais uma vez estarem por aqui. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Se tiver mais alguma dúvida, também as meninas podem mandar para a MUC, vocês podem me repassar, que eu vou responder com prazer. Tá bom, então tá. Beijo, Então, como é que é o nome dela? A Catarina. Oi, Catarina, tudo bom? Que bom que você participou. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, Maria Eduarda. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.